Olá, estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Joanete Xavier, professora de Linguagem e Suas Tecnologias, do componente curricular Língua Portuguesa. Nós estamos falando com vocês, estudantes da segunda etapa do ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1, unidade 2, e hoje nós vamos falar sobre o gênero editorial. O que será que é esse gênero, Janete? Bom, editorial, normalmente, ele é divulgado em jornais. O que diferencia, por exemplo, o editorial de um artigo de opinião? O que diferencia o editorial de um texto dissertativo argumentativo? Não, o texto editorial, ele é da tipologia dissertativa argumentativa. Só que o editorial, ele é elaborado por uma comissão, por um editor-chefe de um jornal ou de uma revista, e normalmente ele emite a opinião do editor, mas o editor está falando em nome da revista ou está falando em nome do jornal que ele representa acerca de um determinado tema polêmico ou tema da atualidade, ok? Então vamos conhecer esse gênero, as partes desse gênero, o que compõe esse gênero? Então vamos lá. Isso aqui está lá no seu material, olha. Apresentação da unidade 2, nono ano, ensino fundamental. Sejam bem-vindos à unidade 2 do módulo 1. Iniciaremos mais uma unidade. Se você não se empolgou com a primeira, chegou a hora. Iremos estudar o gênero editorial, texto que configura o grupo do gênero jornalístico e que tem peculiaridades interessantes para você conhecer. Haverá oportunidade para escrever isso a partir do modelo que vamos lhe mostrar. Também estudará outro gênero textual, que na verdade nós já estudamos na aula passada, que é o meme. Esse retirado da internet e que a cada dia ganha mais espaço no cotidiano do brasileiro. E o nosso trabalho continua, estudaremos as estratégias argumentativas e, por fim, a semântica, conteúdo gramatical que estuda o sentido das palavras. Teremos também nessa unidade nosso estudo com língua inglesa. Aí já não nos pertence, né? Aqui é só apresentação. Vamos agora ao gênero editorial. Você está animado para continuar seus estudos? Com certeza, é claro. Nossa unidade 2 está bem interessante, te convidamos a pegar seu caderno, fazer as atividades que surgirão. Vamos estudar? O que é o editorial? Ele é um tipo de texto jornalístico encontrado em revistas e jornais com caráter informativo. São textos subjetivos, mas podem apresentar certa objetividade. Isso porque são os editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em cada seção do periódico, ou seja, são assuntos como política, economia, cultura, esporte, turismo, classificados entre outros. Os textos são organizados pelos jornalistas denominados editorialistas, pela função que ocupam, são eles que expressam as opiniões da equipe e, por isso, não recebe a assinatura do autor. Então, aqui comigo, um elemento básico que eu já tinha alertado vocês. No artigo de opinião, o autor, ele registra o seu nome no artigo de opinião. A escrita é pessoalizada. Quem escreveu o artigo de opinião foi Joanete Xavier. Então, ela tem uma autoria definida. O editorial, não. Porque são os editorialistas, os chefes de edições de jornais, quem constroem, quem escrevem os editoriais do jornal ou de revista, mas ele assina em nome do jornal, da equipe, e não em nome dele somente, ok? Na tela comigo. Como fazer um editorial?
Essa pergunta pode parecer que trará uma receita pronta, mas como em todo texto, o autor acaba imprimindo sua marca, daí podemos aproximar de um modelo, contudo, o toque final será seu ou de algum autor editorialista que você ler. Para escrevê-lo, é necessário conhecer os assuntos que serão abordados no meio de comunicação. Depois é preciso que se faça uma síntese de todo o conteúdo para que ele seja apresentado ao público leitor. Embora apresente a estrutura básica do texto dissertativo, ele pode não seguir o padrão proposto. A estrutura geral de um editorial é a seguinte: os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em 3 partes principais, como a de uma dissertação: introdução, desenvolvimento e conclusão. Podemos elencar algumas características desse gênero textual. O editorial: caráter objetivo e subjetivo, a linguagem é simples e clara, os textos são dissertativo e argumentativo, temas da atualidade, textos relativamente curtos. Uma curiosidade do editorial é que, embora um repórter, estando diante do exercício de suas funções, deve se manter o mais imparcial possível. É inegável que ele, assim como qualquer outro ser, seja dotado de pensamentos e opiniões próprias. O texto referido não é uma reportagem ou uma notícia. E, diante de tal fato, os veículos de comunicação, sejam representados pelos jornais impressos e revistas, optam por estabelecer delimitações entre a notícia e o editorial. Olha só o que você já aprendeu sobre editorial, então. Ele é um texto que pertence à tipologia dissertativa e argumentativa, mas não significa que ele vai ter que seguir aquela estrutura rígida. Por quê? Porque ele pode, logicamente, quem escreve vai dar as características próprias, mas normalmente são essas as etapas da escrita. Um texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é isso? Vamos na tela comigo? Os aspectos que se divergem em ambos os gêneros, uma vez que o editorial retrata um discurso voltado para a argumentação, ressaltando a opinião coletiva dos integrantes da equipe do jornal, e a notícia tem por objetivo apenas informar ao leitor, espectador, acerca dos fatos inerentes a um determinado acontecimento. Aqui nesse parágrafo, olha só, o autor compara notícia de editorial. A notícia, ela não tem o compromisso de emitir opinião, e nem pode, nem deve. Uma boa notícia atém-se a informar apenas. Seguindo a tela. Podemos concluir que o editorial é um gênero textual que expressa a opinião do meio de comunicação que ele representa em relação a um determinado assunto, aspecto que revela a sua finalidade persuasiva. Pelo fato de se atribuir a uma opinião coletiva, a autora não é identificada, a autoria, ou seja, a autora ou autora do editorial. Sua linguagem, mesmo em se tratando de impressões pessoais, terá o predomínio do padrão formal, fazendo com que prevaleça o emprego da terceira pessoa do singular na narrativa impessoal. Então, mais uma característica, emprega-se para a escrita de editoriais a terceira pessoa do singular e não a primeira pessoa. Pensamos, acreditamos, nada disso. Veja um exemplo de editorial. Título: A Vida Tem Pressa, veículo de comunicação popular. Então, agora você vai acompanhar comigo a leitura desse editorial. A Vida Tem Pressa. O momento em que as mortes violentas estão em queda, por razões que merecem ser compreendidas,
sem contágio político e celebradas por amor à civilidade, convém observar um indicador que se recusa a acompanhar essa tendência. Reportagem no fim de semana trouxe que, de 2018 a 2021, o crescimento de casos de feminicídio em Goiás foi de 50%. Só no ano passado, segundo a Secretaria de Segurança Pública, 54 mulheres foram assassinadas no estado por sua condição de gênero, pelo fato de ser mulher. 10 a mais do que no ano anterior. Desde 2015, essa qualificadora de homicídio foi instituída com lei que alterou o Código Penal e a Lei de Crimes Hediondos. Contudo, a julgar pelos números, só o rigor da lei não tem trazido o efeito desejado. De forma geral, falta ao Estado brasileiro trabalhar políticas públicas de prevenção e conscientização para reduzir, de fato, o índice de morte entre mulheres nos próximos anos. O Brasil precisa enfrentar o desafio com estratégia de conscientização do agressor, implementação de políticas públicas de prevenção, combate e apoio às vítimas, instalação de delegacias especializadas e ainda a criação de mais juizados de violência doméstica e familiar nas comarcas, numa velocidade maior que a atual. O texto exposto nos mostra como pode ser construído um editorial, um texto curto, objetivo, que trará o tema central abordado na manchete de sua publicação, não é? Então, trará o tema central abordado na manchete do dia da publicação. Você terá a oportunidade de escrever o seu editorial e o tema para seu texto será a influência das redes sociais na vida cotidiana das pessoas. Você poderá pesquisar textos ou pensar no quanto nossa sociedade é influenciada pelas redes sociais. Há pessoas que se endividam para comprar produtos que são oferecidos ou divulgados por celebridades. Escreva seu texto em seu caderno de estudos e depois o compare com a estrutura que foi sugerida. E agora é hora da sua atividade. Você tem no seu material, além dessa atividade de escrita que eu acabei de compartilhar com vocês, você também tem atividades no seu material que você deve responder. Um conselho, você responde primeiro as atividades para depois passar a escrever o seu editorial e produzir o seu meme. Não esqueça do seguinte, cada pergunta respondida ali, ela está construindo, ajudando você a construir o gênero, tanto meme, que foi trabalhado na nossa aula passada, quanto o editorial. Lembrando que esse editorial que eu li compartilhadamente com vocês, ele é um editorial que apresenta opinião do editor em relação a esse número crescente de agressão à mulher. Bacana, né? Ele expressa a opinião, expressa o desejo de que haja mudança nesse cenário, ok? Então, agora é com vocês. É momento de responder as suas atividades. Até a nossa próxima aula.